Amadas pessoas, hoje nos reunimos em um propósito de fé inabalável, buscando a manifestação da glória divina em nossas vidas. Estamos aqui porque acreditamos que não há impossíveis para aquele que criou os céus e a terra, e que cada palavra proferida com sinceridade é capaz de mover as mãos do Criador em nosso favor. Sinta agora a presença que começa a envolver o ambiente onde você está, pois este é o início de uma jornada de transformação espiritual que mudará sua história para sempre. Muitas vezes, as tempestades da vida tentam ofuscar a nossa visão, mas a luz da verdade brilha mais forte quando nos unimos em oração. É o momento de abrir o coração e permitir que as bênçãos que já foram preparadas comecem a fluir, quebrando correntes e abrindo caminhos que antes pareciam fechados. Esta corrente de fé é um convite para o extraordinário, onde o milagre deixa de ser uma esperança distante e se torna uma realidade presente na vida de quem crê. Antes de avançarmos nesta intercessão poderosa, peço que você cele agora este momento. Se você crê que milagres vão acontecer hoje, deixe o seu amém nos comentários. Clique no botão de curtir para espalhar essa luz e se inscreva no canal, para não perder nenhuma das revelações que Deus tem para você. Sua interação é a prova visual da sua fé. O que vamos revelar nos próximos instantes é algo que poucos compreendem sobre o tempo de Deus. E se você sair agora, poderá perder a chave principal que desbloqueia a sua vitória. Continue comigo, pois o que vem a seguir é o que você tanto pediu em suas noites de choro. Pai Celestial, iniciamos este clamor reconhecendo a sua soberania sobre todas as coisas. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo podemos naquele que nos fortalece. Pedimos que a sua força preencha cada espaço vazio no coração de quem nos ouve agora, trazendo a certeza de que a fraqueza humana é apenas o palco para o seu poder divino. Que a paz que excede todo entendimento comece a inundar esta casa e esta família, expulsando toda a ansiedade e todo o medo que impede o caminhar. Senhor, olhe para as mãos estendidas e para os olhos que buscam uma resposta. Que a sua misericórdia alcance os projetos que estão parados e os sonhos que foram esquecidos no meio do caminho. Declaramos que este é o tempo da restauração, onde o que foi perdido será restituído conforme a sua vontade soberana. Que a cada palavra desta oração, uma nova camada de proteção seja estabelecida ao redor daqueles que confiam na sua proteção infalível. A conexão espiritual está subindo de nível neste exato momento. Você percebe como o ambiente está mudando? Na próxima etapa vou revelar a passagem bíblica exata que serve como um decreto de prosperidade para a sua vida. Algo tão forte que poucas pessoas têm coragem de proclamar. Você precisa ouvir isso, antes que o dia termine. Prosseguimos declarando que nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperará, conforme a promessa contida em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Senhor, desfaça agora todo laço de injustiça e toda palavra de maldição que foi lançada contra o futuro de quem está conectado conosco. Que as portas que o mundo fechou sejam abertas pelo seu poder, e que as oportunidades que pareciam perdidas retornem com o dobro da força e da unção. Pedimos também que a saúde seja restaurada em cada célula, em cada órgão e em cada pensamento. Que a cura divina que flui do trono da graça remova toda enfermidade física ou emocional. Onde havia dor, que passe a existir o testemunho. Onde havia tristeza, que brote a alegria que não depende das circunstâncias. Acreditamos que o Senhor é o Deus que cura e que renova as forças como as da águia, permitindo-nos voar acima dos problemas. A intensidade desta oração está apenas começando a tocar o cerne do seu problema. O que vou dizer em seguida é a resposta para aquela pergunta que você fez a Deus em silêncio hoje cedo. Fique aqui, pois o segredo para a sua libertação financeira e espiritual será entregue na sequência deste clamor. Invocamos agora a abundância dos céus sobre a sua vida financeira e profissional. Lembre-se do que diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, onde o Senhor nos convida a fazer a prova de que Ele abrirá as janelas do céu e derramará bênção tal que não haverá lugar suficiente para recolher. Que o espírito de escassez seja banido e que a prosperidade santa invada seus negócios, seu trabalho e suas economias, fazendo de você uma fonte de bênçãos para outros. Senhor, dê sabedoria para administrar o que o Senhor confia em nossas mãos. Que cada decisão tomada a partir de agora seja guiada pelo seu Espírito Santo, evitando armadilhas e conduzindo ao sucesso que não traz dores. Declaramos que a falta acabou e que o tempo das vacas gordas, da colheita farta e da celebração começou em sua vida. O que era pouco se multiplicará como os pães e peixes nas mãos do Mestre. Estamos chegando a um ponto crucial onde a oração toca o seu destino profético. Se você parar agora, deixará de ouvir a orientação específica que Deus tem para o seu próximo passo. A próxima verdade que vou compartilhar vai quebrar um ciclo de repetição negativa que persegue sua linhagem há anos. Pai, voltamos nossos olhos para a família, o bem mais precioso que o Senhor nos deu. Pedimos que a harmonia reine entre pais e filhos, entre cônjuges e entre irmãos. Afaste todo espírito de divisão
e contenda. Como diz em Josué capítulo 24, versículo 15, declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a sua presença seja o alicerce deste lar, trazendo compreensão, perdão e um amor que nunca se esfria, mesmo diante das maiores dificuldades. Abençoe os filhos de quem ouve esta oração, protegendo-os nos caminhos deste mundo e livrando-os de más companhias e escolhas erradas. Que eles cresçam em graça e sabedoria diante de Deus e das pessoas. Que a sua descendência seja bendita sobre a terra e que o legado de fé que você está construindo hoje frutifique por muitas e muitas gerações, sendo um farol de esperança para todos ao redor. O clima espiritual está se tornando denso e poderoso. Existe uma revelação sobre a sua identidade que será dita em breve e que vai mudar a forma como você se vê no espelho. Não saia desta frequência, pois o que está por vir vai desatar um nó que você tentava soltar há décadas sozinho. Senhor Deus, clamamos agora por clareza mental e paz de espírito. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, aprendemos que o Senhor não nos deu espírito de temor, mas do fortaleza, de amor e de moderação. Que toda confusão mental, depressão e desânimo saiam agora em nome de Jesus. Que a mente de Cristo passe a operar em cada pensamento, trazendo ideias criativas, soluções para problemas complexos e um descanso real durante as noites de sono. Pedimos que a alegria do Senhor seja nossa força diária. Que ao acordar, cada pessoa sinta uma renovada esperança e uma vontade inabalável de vencer. Que o passado não seja mais uma âncora, mas apenas uma escola, e que o futuro seja encarado com a coragem de quem sabe que o capitão da embarcação é o Rei dos Reis. A sua vida é um projeto de Deus que não será interrompido pela metade. Você está sentindo esse renovo? Isso é apenas o prelúdio do que vai acontecer na próxima etapa. Vou citar uma promessa que é considerada a chave mestra das bênçãos bíblicas. Se você deseja que a sua sorte mude ainda este mês, você precisa ouvir o que vem a seguir com total atenção. Continuamos este ato de fé intercedendo por aqueles que se sentem sozinhos ou abandonados. Senhor, lembre-se da promessa em Mateus capítulo 28, versículo 20, onde o Senhor garante que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a solidão seja preenchida pela sua companhia doce e constante. Que amigos verdadeiros e pessoas de bom coração sejam colocados no caminho de quem precisa de um ombro amigo e de uma mão estendida. Que a solidão se transforme em solitude, o prazer de estar na sua presença. Que o sentimento de rejeição seja curado pela aceitação incondicional do Pai. Você é escolhida. Você é escolhido. E nenhum erro do seu passado é maior do que o amor que Deus sente por você neste exato momento. Sinta-se abraçado e validado pela maior força do universo. O que vou compartilhar na sequência é algo que muitos ignoram e por isso continuam batendo na mesma tecla sem sair do lugar. Existe um segredo sobre a gratidão que vou liberar agora e que vai acelerar o seu milagre de forma surpreendente. Fique até o final para entender esse mistério. Senhor, ensina-nos a ter um coração grato, pois a gratidão abre as portas para o sobrenatural. Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, devemos dar graças em tudo, mesmo que as circunstâncias ainda não reflitam o milagre completo. Já agradecemos pela intenção, pelo processo e pela vitória que já foi conquistada no mundo espiritual. A gratidão é o selo que confirma nossa confiança de que o Senhor já ouviu o nosso clamor. Que a nossa boca se encha de louvor e que a murmuração seja trocada pela proclamação da sua bondade. Ao agradecermos pelo pouco, preparamos o terreno para o muito. Que cada pessoa aqui aprenda a celebrar as pequenas vitórias, pois elas são os degraus para as grandes conquistas que estão por vir. Agradecemos pelo fôlego de vida, pela saúde e pela oportunidade de recomeçar a cada manhã. Estamos entrando na reta final desta poderosa intercessão. E o que guardei para este momento é o ponto de virada definitivo. A próxima parte contém uma oração de quebra de barreiras que vai remover os obstáculos invisíveis que estão travando a sua vida. Você não pode perder isso por nada. Pai Todo-Poderoso, exercemos a autoridade que nos foi dada para remover montanhas. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, o Senhor nos ensina que se dissermos a este monte erguei-te e lança-te no mar, e não duvidarmos, assim será feito. Ordenamos que toda a montanha de dívidas, de processos judiciais parados, de doenças crônicas e de conflitos familiares se mova agora. Saia do caminho desta pessoa que busca a sua face com integridade. Declaramos que o caminho está livre para o progresso, que a velocidade de Deus seja impressa em seus projetos. O que levaria anos para acontecer vai acontecer em meses. O que levaria meses vai acontecer em dias. O Senhor é o Deus que acelera o tempo e que faz o sol parar se for necessário para garantir a vitória do seu povo. Acredite, a barreira que você via hoje de manhã, você não verá mais ao pôr do sol. A expectativa está aumentando
E com razão. Na próxima etapa, vamos tratar da proteção divina contra os perigos ocultos. Vou revelar como ativar o salmo mais poderoso da Bíblia na sua rotina diária. A sua segurança e a da sua família dependem dessa compreensão. Continue conectado. Senhor, invocamos a proteção do Salmo, capítulo 91, versículo 1, sobre cada vida aqui presente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que o Senhor seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que os seus anjos recebam ordens a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos, sustentando-nos nas mãos para que não tropecemos em pedra alguma. Pedimos um livramento especial contra acidentes, contra a violência das ruas e contra as más intenções de pessoas invejosas, que haja um muro de fogo ao redor da sua casa, tornando-a invisível aos olhos do mal. Onde você pisar a planta dos seus pés, que aquele lugar seja abençoado e santificado. Que a sua saída e a sua entrada sejam guardadas pelo Senhor desde agora e para todo o sempre. Você percebe a segurança que essa palavra traz? Mas ainda não terminamos. O que vem a seguir é um clamor por renovação de sonhos. Se você sente que a sua vida estagnou e que você perdeu o propósito, a próxima parte foi escrita exatamente para você. O que eu vou dizer vai reacender uma chama que você achava que tinha apagado. Deus de recomeços, oramos agora por quem se sente sem direção. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara que conhece os planos que tem para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Sopre o seu fôlego de vida sobre os projetos que morreram. Dê uma nova visão, um novo fôlego e uma nova motivação. Nunca é tarde para começar uma nova faculdade, uma nova carreira ou um novo relacionamento baseado nos seus princípios. Que a frustração do passado seja enterrada e que a expectativa do novo floresça. O Senhor é especialista em escrever capítulos lindos após finais que pareciam trágicos. Receba hoje a unção da criatividade e da ousadia para empreender e para viver o que nunca foi vivido. O melhor da sua vida não ficou para trás. O melhor está sendo construído agora, nesta oração de concordância. Estamos quase no clímax desta jornada de fé. A próxima parte é onde faremos a entrega total de todas as preocupações. Vou ensinar um gesto espiritual de entrega que vai tirar um peso das suas costas instantaneamente. É o momento de descarregar o fardo, e eu convido você a ver como isso funciona. Pai, entregamos agora todo o fardo pesado em suas mãos. Pois em Mateus, capítulo 11, versículo 28, o Senhor nos faz o convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Retiramos de nossos ombros o peso da culpa, o peso da responsabilidade excessiva e o peso de tentar controlar o futuro. Deixamos tudo no seu altar, confiando que o Senhor tem o controle absoluto de cada detalhe, desde o menor até o maior. Sentimos o alívio imediato que vem da confiança plena. Quando soltamos as rédeas e permitimos que o Senhor conduza o barco, as águas se acalmam e o vento sopra a favor. Descanse o seu coração agora. A batalha não é mais sua, a batalha é do Senhor, e Ele nunca perdeu uma guerra sequer. O seu papel é confiar e obedecer. O papel de Deus é realizar o impossível. Chegamos à última parte, o momento mais sagrado de toda esta oração. É aqui que selaremos tudo o que foi pedido com uma bênção final de autoridade. Se você acompanhou até aqui, não pode sair sem receber a ativação profética final. O que vou dizer nos próximos segundos é o que vai carimbar o seu milagre no céu. Finalizamos esta oração em um espírito de triunfo e celebração antecipada. Em Números capítulo 6, versículo 24 a 26, proclamamos: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que esta bênção te acompanhe ao deitar e ao levantar, no riso e na dor, na escassez e na fartura, até que o milagre se torne visível aos olhos de todos. Receba agora a unção de ser mais que vencedor ou vencedora. Que a partir deste momento, a sua vida seja um testemunho vivo do poder de Deus, que as pessoas olhem para você e vejam que o Senhor está no negócio, que Ele mudou a sua sorte e que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Amém e amém. Agora que concluímos este momento poderoso, convido você a assistir ao vídeo que aparecerá na tela a seguir. Ele contém o complemento perfeito para o que acabamos de clamar e vai te ajudar a manter essa chama acesa. Clique agora e continue nesta atmosfera de vitória.